ansiosíssima pra soltar pra vocês. Confesso que eu estou por dentro assim. E assim, é um dos vídeos que eu tava mais ansiosa pra liberar pra vocês, mas com certeza é um dos vídeos mais difíceis de serem gravados também. Isso porque eu sou aquela pessoa que quando assiste e gosta de uma série, eu não só quero assistir, como eu quero comentar com todo mundo. Então eu quero fazer com que todo mundo ao meu redor também assista aquela série, também goste daquela série pra poder comentar comigo. E eu quero passar horas falando sobre Grow Ish, então com certeza eu vou ter que aqui ficar de olho no tempo pra não passar demais e não acabar conversando horas com vocês. Inclusive assim, você tem compromisso? Você tem alguma coisa pra fazer mais tarde? Porque assim, tá todo mundo isolado mesmo, a gente já tá em casa, já tá batendo papo aqui, eu acho que não tem problema a gente passar algumas poucas horas assim conversando sobre Grow Ish. O que é que você acha? Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre Zoe Johnson, a protagonista de Grow Ish, mas pode ter certeza que eu vou trazer outros vídeos ainda relacionados a Grow Ish falando de outras personagens também. E a primeira percepção desse vídeo diz respeito aos cabelos de Zoe. Vocês sabem que cabelo é parte do look, mas Zoe mostra que o cabelo está além disso. Ele está para além da autoimagem. Como a gente sabe, a mulher preta ela tem uma relação histórica com o seu cabelo. E apesar da série ter uma abordagem mais teen, mais atual, eu percebo que Zoe consegue se consolidar enquanto mulher preta através também dos seus cabelos. Zoe usa seu cabelo natural, usa muitos penteados, usa tranças e também usa laces em vários momentos da série. Inclusive, logo no começo foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que todo episódio eu via um cabelo diferente em Zoe, eu vi um visual diferente e uma possibilidade diferente para uma mulher preta. E eu achei isso tão incrível, mas tão incrível, que eu já queria abrir esse vídeo aqui no canal comentando sobre isso. E falando mais especificamente sobre os cabelos que Zoe usa, não são quaisquer cabelos. São cabelos que têm uma representação, que têm uma relação já histórica também com a mulher preta de uma forma geral, como por exemplo as laces ou os penteados com tranças que ela usa muito. Esses cabelos na verdade são signos, e signos com significados muito fortes dentro desse contexto racial que a gente tá analisando. Dentro do contexto da série, Zoe Johnson é um estudante de moda que começa a trabalhar nesse meio, tá tendo ali sua iniciação profissional e passa por todas essas novas experiências juntinho com a gente. Uma coisa muito interessante, que já é a nossa segunda percepção sobre a protagonista, é que nesse momento de descoberta de Zoe, tanto da faculdade quanto dos novos empregos, ela lida muito com moda e ela começa a passar essa moda pra gente que tá do outro lado da telinha assistindo também. Começa a ser uma moda leve e descomplicada. Zoe é elegantérrima, super fashionista, super estilosa, e ao mesmo tempo ela consegue tornar isso um exercício criativo muito leve, muito gostoso de ser feito, inclusive aqui do outro lado. A gente começa a se sentir tentado também a montar os looks parecidos com o de Zoe. Sabe aqueles looks mais básicos, tipo camisa folgada com calça de moletom? Ou blusa preta com estampa de banda e calça jeans? Zoe começa a mostrar pra gente que existe beleza nisso também, e que você pode trazer singularidade pra moda mesmo com coisas simples, como por exemplo esses looks básicos. Ela começa a usar, por exemplo, a camisa que a gente falou, mais folgadinha com uma calça de moletom, mas aí ela coloca uma lace que tem tudo a ver com ela. Ou, por exemplo, usa lá a camisa de banda com a calça jeans, mas coloca um lenço e usa um penteado também que diz muito sobre a personagem. Então a gente começa a perceber que essas incrementadas que ela dá nos looks básicos são incrementadas muito fáceis, muito simples de reproduzir. A gente começa a entender a moda como algo acessível, uma moda democrática mesmo, que você pode fazer com o que você tem em casa, e que tudo bem se é uma peça básica, se você dá o seu jeitinho e se você coloca um pouco de você, aquilo vai ficar muito mais fashionista. Mas querendo ou não, é uma série que gira em torno de moda, que fala e consome muito moda. Então com certeza vocês vão ver também referências conceitos, vocês vão ver coisas que fogem muito do básico. E algumas peças de Grow Ish, eu acho isso muito interessante, mas algumas peças da série conseguem situar a gente dentro de um espaço-tempo. Por exemplo, na terceira temporada tem um episódio perfeito para explicar isso pra vocês. A terceira temporada já começa com referências ao Homecoming de Beyoncé, e a gente acabou de assistir esse documentário que lançou há pouquíssimo tempo, se a gente for pensar. Então a nossa ideia é que as personagens da série, elas estão consumindo os mesmos produtos que a gente. Ela tá assistindo o Homecoming assim como eu assisti há poucos dias, há poucos meses atrás. Então é muito interessante a gente ver
vê como a série faz essa ideia de pertencimento, como a série trabalha isso e faz com que a gente se sinta dentro daquele espaço-tempo e parece na sua cabeça, pelo menos na minha cabeça que ama a série, parece que eu posso cruzar com qualquer um dos personagens a qualquer momento, que eles consomem, mesmo que seja online, né? Que eles consomem os mesmos produtos que eu e que eles consomem muito da cultura preta pop que eu também consumo. E eu sou o público-alvo da série, né? Eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma pessoa preta, então eu me sinto identificada pelos personagens e, consequentemente, eles geram essa sensação de proximidade com os personagens. Além dessa estratégia de fazer uma espécie de imersão do público e fazer com que você se sinta dentro do espaço-tempo da série, é muito interessante essa história de usar referências também da cultura preta pop, porque aí a gente consegue entender que a moda é acessível pra gente também. A moda se torna muito mais democrática, muito mais acessível e muito mais plural, porque a gente se vê nela e a gente conhece aquelas referências. É tão mais legal quando a gente sabe do que as pessoas estão falando. Inclusive, é isso que a gente tá fazendo aqui agora se você, por exemplo, assistiu o Growish. A gente tá falando sobre um signo, a gente tá falando sobre um produto midiático que a gente tem em comum. A nossa terceira percepção fala muito sobre a linguagem da série como um todo. Não fala exatamente só sobre Zoe, é uma linguagem que pertence também a essa protagonista, mas não é uma linguagem exclusivamente dela. É uma linguagem que a série consegue carregar como um todo. Essa leveza ao abordar principalmente temas de militância. A maior parte do elenco de Growish é composto por pessoas pretas, e essas pessoas causam identificação em outras pessoas pretas que estão aqui do outro lado da telinha. Isso se chama representatividade. Então temas como solidão da mulher preta, a hipersexualização desses corpos, relações interraciais, como por exemplo a identificação enquanto pessoa preta e a inserção dentro dos movimentos sociais, a luta, a política, como as pessoas conseguem se reconhecer dentro desse movimento político, as dificuldades acadêmicas, as dificuldades com créditos estudantis e como eles prejudicam os estudantes pretos. Tudo isso consegue ser abordado dentro da série. Inclusive, nesse episódio, já na terceira temporada, que se fala muito sobre esse sistema complexo de crédito estudantil e como ele pode ser um problema na vida de um jovem, de uma pessoa preta, e como ele pode fazer com que essa pessoa preta se torne estatística, eu me identifiquei muito, eu me reconheci muito naquele episódio, porque eu participei de 2 programas que foram Fiéis e ProUni, então assim, eu carrego comigo uma dívida que veio da faculdade, mas que também ao mesmo tempo possibilitou que eu estivesse na faculdade, que eu estivesse dentro daquele ambiente acadêmico. E eu tinha 2 escolhas, ou eu assumia aquela dívida, ou eu não faria faculdade, porque a minha família não tinha condição de pagar. Então, mesmo fora do Brasil, eles apresentam também essa realidade e como esses sistemas de crédito, eles são mais complexos do que a gente imagina, que eles oferecem a possibilidade da entrada, do ingresso ali na vida acadêmica, dentro de uma faculdade para fazer a graduação dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo eles te deixam com uma dívida, muitas vezes de uma vida inteira, assim, uma dívida imensa que você vai pagar por muitos e muitos anos e que talvez te impossibilite de fazer muitas outras coisas, que te impeça de fazer muitas outras coisas, e isso é assim, retratado de uma forma muito didática, e foi muito interessante pra mim ver de uma forma tão consciente a minha situação. Eu consegui me reconhecer naquele episódio e pensar nessa situação, né, do crédito estudantil, no meu caso especificamente, de uma forma muito mais consciente e muito mais politizada. E a nossa quarta e última percepção sobre Growish volta a falar especificamente e exclusivamente sobre a nossa protagonista. Agora a gente vai falar sobre o crescimento e o fortalecimento da mulher, que é Zoe Johnson. Na primeira temporada a gente vive junto com Zoe esse ingresso na faculdade, essa ampliação dos olhares dela, essa ampliação das experiências dela, e nada mais justo do que a série começar desse jeito, já que ela é um spin-off de Blackish. Pra quem não sabe, Growish é um spin-off, ou seja, é uma continuação da vida de uma das personagens de Blackish. Blackish era uma série que contava a vida de uma família e Zoe era filha dessa família. E aí em Growish a gente vê essa continuação. Então muitos personagens de Blackish aparecem em Growish e é muito legal também ver essa interação entre as séries. Por exemplo, o pai, a mãe, o irmão de Zoe, todos aparecem em determinados momentos de Growish. Mas Zoe vai crescendo e isso é lindo de ver, porque o crescimento de uma mulher preta, ele é sempre enriquecedor de ver. Isso porque existem questões que são inerentes, existem vivências que a gente não pode abrir mão e que a gente aprende com elas, e a forma com que a gente lida com essas vivências é que torna quem somos. Zoe não é uma personagem perfeita e tá longe de ser. A série deixa isso bem marcado e isso é muito importante. Eu vou explicar pra vocês que isso abrange uma questão
tão maior que a gente muitas vezes só assistindo a série não consegue. Às vezes a gente fica, poxa, eu gosto tanto dela. Geralmente a protagonista tem o quê de favoritismo, né? Tem muita gente que ama a protagonista e aí fica chateado porque a protagonista não é perfeita e que em determinados momentos ela arruma brigas e que as pessoas ficam todas contra ela e enfim, aponta realmente os defeitos da protagonista. Isso pode incomodar muita gente, mas isso é um ponto tão positivo da série que vocês vão entender direitinho por quê. O ensinamento que essa imperfeição de Zoe nos traz dentro da série, inclusive existem leituras, existem momentos em que ela é lida como egoísta mesmo, como uma personagem egoísta, e os outros personagens conseguem mostrar por A mais B por que Zoe foi egoísta em determinada situação. Isso é tão importante porque isso dá a Zoe uma característica de humanidade. A gente consegue reconhecer em Zoe essa humanidade. A gente consegue tirar dela essa ideia de divindade, de deusa, que não pode errar, que tá na caixinha do perfeito. Porque muitas vezes, nós pessoas pretas nos encontramos em situações que a gente precisa compensar o fato de ser preto, ou pelo menos a gente acha que precisa compensar o fato de ser preto. E como é que a gente compensa esse fato? Sendo perfeito, não pode errar. Não pode ter uma vírgula fora do lugar, porque a gente precisa ser perfeito, porque a gente já tem tantos motivos para ser julgado, já tem tanto julgamento em cima da gente, que a gente não quer dar mais um motivo para ser julgado. Então a gente age mais dentro do padrão possível, e é por isso muitas vezes também que a gente tenta se encaixar em um padrão que não é nosso, e a gente tenta estar ali dentro da caixinha do perfeito, porque o racismo nos tira até isso, até a nossa humanidade. Então é muito importante a gente ver a humanidade de Zoe, ver essa imperfeição dela, e ver o quanto que ela é egoísta, ver o quanto que ela consegue aprender e reconhecer com isso, porque é isso que faz a gente ser gente, é isso que faz a gente ser humano. E foi justamente nesse sentido que eu aprendi muito com Zoe também, que é normal você errar, que é normal você machucar pessoas que você ama, é normal você machucar os seus amigos, é normal você errar com a sua família, ou você fazer coisas que você disse que nunca faria. É normal também você abrir mão de relacionamentos, por exemplo, amorosos, pra viver perspectivas de vida, porque a perspectiva daquela pessoa não condizia exatamente com o que você queria pra você, e pensar mais em você nesse sentido é normal. E muitas vezes a gente erra nesse sentido, muitas vezes a gente não acerta, porque é isso que nos torna humano, porque é isso que nos faz crescer, porque é isso que nos acrescenta na vida. Então é normal, e a gente também tem o direito de se sentir assim. Agora que eu já concluí essas 4 percepções sobre Growish, deixa eu te avisar uma coisa. Lá no meu blog, tipo4.com.br, você consegue acessar outros materiais também sobre essa série. Além disso, lá no meu Instagram eu vou deixar um videozinho reproduzindo alguns looks de Zoe, então passa lá, @souTipo4 também. Então foi isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que vocês, se ainda não assistiram, assistam Growish, porque assim, é uma série incrível. E vocês, eu tenho certeza, se ainda não assistiram, quando forem assistir já vão, ó, de olho nesses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!